partir de agora, na sua telinha, Gigantes do Bate-Papo. Minha excelência, você piscou, os Gigantes do Bate-Papo na sua tela novamente, é o GBP na área, derrubou, é pênalti a você que nos segue, nosso muito obrigado, continue dando essa moral, espalha pra geral, senta o dedo no like, aquele like raiz, pro YouTube entender que você tá curtindo o vídeo e mandar pra galera, por isso que você caiu aqui de paraquedas. Gigantes do Bate-Papo é um canal que fala sobre tudo, ou quase tudo. Que satisfação, senhores, destaque da semana. Tô poucas ideias hoje, vamos logo começar. Saudação inicial, Jefinho, fala comigo, fala com a gente. Beijos e abraços pra todo mundo que nos assiste, salve, salve galerinha. Hoje, ó, será o fininho, papinho sagaz, papo retão mesmo hoje, e vamos pra mais um vídeo. Vamos que vamos, GG, o nosso camisa 10 de Vascão. Saudações gigantes para você que nos assiste e nos acompanha. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. É isso aí, abraço a todos. Show de bola, GG. Destaques da semana, galera, começando para vocês. Vamos começar agora com o Jefinho. Jefinho, qual é o seu destaque, os seus destaques? O que a gente vai desenrolar hoje? Vamos desossar esse frango. O desossar esse frango é da antiga, hein? Nunca mais a gente usou esse termo. Vamos desossar esse frango. Vamos desossar esse frango, mandar um beijo pra MM, que tá lá em São Paulo, lá no Brás, cara. Ela tá lá no Brás, lá, entendeu? Já acabei de falar com ela, ó, traz umas muamba aí pra mim aí. Ela falou que vai trazer uns negócios lá pra mim já. Já tô preparado aqui. E porque tá frio, cara, aqui tá frio. Olha, Rio de Janeiro, nesse momento, Anchieta, 20 graus. Cara, olha só como que a gente tá aqui. Casaco, tudo frio. Imagina, cara. Aí o meu vizinho, né, o Zé, caminhoneiro, ele fez uma viagem lá pra Santa Catarina, cara. Ele tá em Santa Catarina nesse momento, e ele falou assim, neguinho, aqui tá 1 grau, surreal, gelo do caramba lá, e a gente reclamando aqui com 19, 20 graus, pô, o negócio lá tá frio. E a MMM também falou que lá em São Paulo também tá bastante frio. Agora vamos nos nossos destaques de hoje, tá? Vambora. Destaques aí da nossa semana. Cara, incrível. É o que eu falo aqui. Vamos falar um pouquinho de que, cara, aqui em Niterói teve um caso absurdo, que principalmente ele vai ser até cômico. Muitas pessoas vão dar muitas risadas. Mas eu vou deixar pro final para comentar melhor. Um criminoso, um assaltante, né, furtou, né, uma casa, uma residência, e levou uma escada. Né, o dono lá simplesmente chamou a polícia, e a polícia chegou lá, não encontrou ninguém, e na rua, né, ele achou o suspeito, levou o suspeito, né, ele foi identificado, porém, como já tinha passado, né, o flagrante ali de algumas horas e tal, a polícia acabou liberando ele, né, esse rapaz que se chama Cássio Cruz Ferreira, tá, isso lá em Piratininga, Niterói. Porém, logo depois de 20 minutos de ele ser liberado pela polícia, ele foi capturado novamente por um outro assalto à residência, onde que as vítimas identificaram ele. E dessa vez, ele levou, cara, tá aqui, ele levou, primeiramente ele levou uma escada, e depois ele levou uma bicicleta. Cara, logo 20 minutos depois de ele ser liberado, por um furto, né, assim, foi falado, ele invade uma outra residência e leva uma bicicleta, cara. E segundo, ele foi identificado também com a bermuda de outra vítima. Cara, isso é um absurdo. O cara primeiro assaltou, foi liberado, 20 minutos depois, ele foi preso de novo por assaltar uma outra residência e ter levado uma bicicleta, agora sim, em flagrante. E acharam uma bermuda de repente, de uma terceira vítima. Cara, isso é um absurdo. Pode ser até cômico, né? Cara, engraçado pra caramba. Cara, mas isso é um retrato cruel da nossa sociedade, do crime, do que a gente passa hoje em dia. Hoje ele tá assaltando, levando uma escada, uma bicicleta. Mas quem garante que da próxima vez, quando ele sair da cadeia, né? Que vai sair daqui a pouco também, alguns dias. E tem outra coisa, ele já tá até liberado. Quem não garante que esse cara não vai pegar uma arma e vai matar uma pessoa, roubar um celular e vai tirar uma vida de um trabalhador? Quem não garante que isso possa acontecer? Entendeu? Então isso, a princípio é cômico, mas isso é trágico. Isso explana muito bem a justiça nossa, como que ela está atrasada, deteriorada.
ela não funciona para nada. Existe mais direitos para um criminoso do que para a vítima, entendeu? Então eu fico indignado com esse tipo de situação. E houve uma audiência de custódia e ele foi liberado novamente. Olha como que isso é trágico. Isso é muito trágico. Então eu vim trazer esse primeiro, né, destaque para vocês. Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. Esse fato que aconteceu em Piratininga, né, na delegacia na 81 ADP, lá de Niterói, lá do outro lado lá de Piratininga, onde o cara foi preso e logo depois de 20 minutos ele foi preso novamente em flagrante por assaltar uma segunda vítima. Eu queria que vocês comentassem sobre esse absurdo, essa questão trágica da nossa sociedade, da nossa justiça. Ô Jefferson, nós estávamos em off ontem falando sobre isso, né? Antes lá do nosso cineminha e tal. E pelo que eu li, parece que... Pelo que eu vi também na reportagem, né? A primeira vez que ele foi preso, ele foi liberado porque não tinha sido pego em flagrante, né? E aí a polícia foi e liberou. Aí dessa segunda vez ele foi pego em flagrante, ou seja, ele deu o que a polícia e a justiça precisava, né? Parece até que ele, Cara, não, quero ficar preso. Só que ele vou te corrigir uma coisa. Só vou te corrigir. Não é nem que a justiça queria, a justiça não queria isso não, mas a polícia queria. A justiça quer outra situação agora. Sim. Eu digo assim, que por causa do flagrante, a ausência de flagrante, ele foi liberado, e aí ele vai 20 minutos depois, e aí toma um flagrante, só que ele saiu de novo, não, ele tá preso, né? Não, ele teve audiência de custódia na segunda em flagrante, ele teve audiência de custódia e foi liberado. Cara, é muita Segundo loucura, a reportagem que eu vi aqui. Ele foi liberado. É muita loucura, é surreal, cara. É surreal, ou seja, o que ele tá fazendo é completamente errado, mas ainda não está ferindo ninguém, né? Mas como você bem falou, cara, um cara desse que é completamente desapegado da realidade, é um bandido, né? E não tem apego, não tem apreço à sua liberdade, porque um cara que faz isso, ele tá cagando andando se ele vai ficar preso ou não, né? Ele pode cometer algo pior, né? E você falou bem, cara, o retrato da nossa sociedade aí é revoltante pra caramba. E o pior de tudo, se for um cara com uma maldade a mais na mente, volta até pra se vingar de alguém, até dessa casa que ele invadiu lá pra poder roubar, né? Porque às vezes o circuito interno pega lá a cara do cidadão, né? Às vezes até o que foi assaltado, que foi furtado, vai na delegacia, vai prestar queixa. O cara pode sair até fazer uma maldade com um trabalhador, com um pai de família. Cara, tudo errado, meu irmão, tudo errado. Chega a ser engraçado mesmo, né? Não tem como, primeiro no impacto, você dar uma risada, porque, 20 minutos depois o cara voltar pra cadeia é sacanagem, né? Mas depois a gente analisando e discorrendo aqui é absurdo. Só retificando aqui uma situação, Rodrigo, perdão, desculpa. Ele não foi liberado não, ele tá preso. Porém, a polícia, eu tô acabando de ver aqui, a polícia viu que anteriormente, uma semana antes desse fato acontecer, ele já tinha sido preso em flagrante e liberado em audiência de custódia, anteriormente, antes desses dois assaltos. Entendi. A ordem dos fatores não altera o produto, né? A gente aprendeu isso aí quando a gente era moleque, né? Ou seja, só inverter um pouquinho aí a linha do tempo, mas de qualquer forma, tudo absurdo, tudo errado. Enfim, GG? Cara, vocês falaram tudo. Eu ia dar uma provocada aqui, mas eu prefiro segurar a onda aí. É absurdo, é absurdo. Acho que tão light quanto a letra que representa isso aí. Entendeu? Então é isso. Sem mais. O Geraldo falou negócio de provocar, eu vou provocar. Eu não sei se eu vou estar aqui no próximo vídeo, mas eu vou falar. Enquanto a nossa justiça preocupada se o ex-presidente oportunou uma baleia, né? Tem criminosos que estão saindo pela porta da frente da delegacia e cometendo outros crimes em 20 minutos. Tudo errado, Brasil, né? Tudo errado. Seguimos, valeu, Jefinho, pelo seu destaque aí, meu amigo. Você tem mais um? Tem mais um. Eu queria só fazer mais uma observação aqui, porque teve um inscrito nosso aqui que mandou uma mensagem pra mim. Pô, cara, vou dar uma mensagem lá, falar como que
sobre o Jaé, o que está acontecendo lá e tal. Eu falei, não, olha, a MM já falou sobre o Jaé, mas, né, aconteceu alguns fatos agora essa semana que aí eu vou passar aqui para vocês. Que na época que a MM falou, né, falou que ia prorrogar e tal, só que teve uma outra prorrogativa na implantação do Jaé, no novo cartão aqui municipal do Rio de Janeiro, né? Desculpa. O Jaé, a partir do dia de sábado, né, do dia 5, né, ele é obrigatório só para pessoas que têm que são, como posso dizer, eu esqueci, fugiu o nome, cara, agora, que são gratuidades, né, cara, fugiu, são gratuidades, né, então quem tem gratuidade, a partir do dia 5 agora, ele vai ter que apresentar o Jaé, né, ou a identidade. Lembrando que o Jaé, ele só vai ser utilizado em transportes públicos municipais, ou seja, VLT, BRT, ônibus municipais, os cabritinhos, essas coisas assim do município do Rio de Janeiro, tá? O bilhete único vai continuar valendo para metrô, trem, para transporte fora do município, barcas e outros mais, tá bom? E só que o Jaé, ele só vai valer agora a partir do dia 2 de agosto. Então ainda tem esse momento de transição, né? Então ele ainda vai continuar valendo, o bilhete único vai continuar valendo no Rio de Janeiro até o dia 2. A partir do dia 2, o bilhete único não vai valer mais, apenas o Jaé, tá? Então a gente tem esse período de transição aí até dia 2 de agosto, tá? Então eu espero que... Tem muita gente com muitas dúvidas ainda sobre o Jaé e tal. Vou tirar com você agora, inclusive. Pode perguntar, vamos lá. Sabe que o meu serviço é em Niterói, né? E pra mim muda alguma coisa? O meu bilhete único normal, o ônibus intermunicipal. Muda alguma coisa? Eu preciso atualizar alguma coisa ou não? Não. Você vai utilizar o bilhete único na barca, normalmente. Só que assim, se você pegar vamos supor, o VLT aí da tua casa até ali a Praça 15, você vai ter que usar o Jaé, entendeu? Ou seja, então eu tenho que atualizar o Jaé, senão eu não uso mais, não consigo usar. Isso aí. Entendeu? Mas então, pra mim o intermunicipal, o ônibus não muda nada. Não, o intermunicipal, o bilhete único, ele vai continuar valendo até o dia 2 aqui no Rio de Janeiro, beleza? Até o dia 2. Depois do dia 2, ele não vai ser utilizado mais do município. No BRT, certo. VLT, ele não vai passar mais, só o Jaé, entendeu? Se você pegar o VLT aí, né, dali até o Praça 15, querendo fazer uma baldeação, o BRT, o bilhete único, vai valer até o dia 2. Depois do dia 2 ele não vai utilizar mais, tá? E para quem tem aquela dúvida de que, poxa, mas eu tenho um dinheiro lá no bilhete único, como que vai ser? Eu vou perder esse dinheiro? Não. O teu dinheiro vai continuar lá no bilhete único, porém, você só vai poder utilizar ele fora do estado, do município. E no metrô, no trem, nas barcas, nos ônibus, você não vai poder utilizar mais ele, entendeu? Mas você não vai perder o seu dinheirinho. E para quem não tem o cartão do Jaé, mas baixar o aplicativo ali do Jaé, ele vai poder pagar a passagem com QR Code, entendeu? Lá através do aplicativo do celular. Você vai poder pagar no QR Code lá nos ônibus municipais, no BRT, tá? Isso é uma coisa legal, né? Legal. Você no QR Code celular, você vai poder pagar a sua passagem aí a partir do dia 2, tá? A partir do dia 2, nos municípios do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, se tiver alguma dúvida ainda, pode perguntar aqui que a gente tira essas dúvidas, tá? Se o GG tiver alguma dúvida, pode perguntar. Rodrigão, se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. Perfeito, Jeff. O Geraldo vai colocar o telefone do Jefferson aqui na tela pra galera aí mandar mensagem pra ele aí, tá? Sem problema nenhum, podem mandar, encher ele de mensagens sobre o Jaé. Alguma dúvida, GG? Não, nenhuma. Só vai me dar uma quebrada, né? Porque às vezes eu consigo pegar um busão daqui de Miguel Couto, Nova Iguaçu, que vai direto lá para Uruguaiana. Mas tem vezes que eu só vou até a Central. E aí, né, com o meu Rio Card, eu não consigo mais descer na Central e com o meu Rio Card usar o ônibus municipal do Rio, né? Aí ou eu vou ter que ir a pé ou então eu vou ter que, né, continuar
né, dando a sorte aí de pegar o ônibus que me deixe lá na Uruguaiana. É isso. Perfeito. Informação, valeu, Jefinho. Muito bom aí, cara. Muito bom esclarecendo as dúvidas da galera aí. E é isso. Vamos seguindo agora o nosso destaque. Vamos agora voltar no Geraldo para saber qual o destaque da semana aí do nosso queridíssimo GG. O nosso brigadeirão, muito tempo também sem chamar ele de brigadeirão, hein, Jefferson? Brigadeirão, desossar esse frango, é tudo quando era mato aqui, né? Não tinha nada, era mato, era galera da antiga vai entender aí. Pois é, inclusive a minha imagem tá do tempo de quando tudo era mato, né? Pelo amor de Deus, misericórdia. Mas enfim, seguimos, tô pau da vida com isso, registre isso no ar. Cara... essa semana a gente foi surpreendido, salvo engano, foi na quinta-feira? Foi quinta-feira que ocorreu o acidente com o jogador Diogo Jota, né? Ele jogava do Liverpool e na seleção portuguesa. E a gente foi surpreendido com o anúncio da morte dele, né? De um acidente automobilístico, né? Foi fazer uma ultrapassagem com o carro dele. Na verdade, quem dirigia era o irmão, né, dele, que também era jogador de futebol. E aí foi fazer uma ultrapassagem e, surpreendentemente, parece que o pneu furou e nisso ele perdeu o controle do carro, bateu e acabou explodindo, e tanto que os corpos de ambos ficaram irreconhecíveis e tal. E pegou todo mundo de surpresa, né, cara? O cara jovem, tinha acabado de casar, né? Acho que tinha um dia ou alguma coisa assim próximo, né, do casamento dele que tinha sido realizado. Deixou 3 filhos, né, e tal. Enfim, cara, realmente foi algo assim que chocou, né, o mundo do esporte, o mundo do futebol. E ainda tem uma polêmica, cara, que o companheiro dele, o Luiz Dias, né, companheiro de ataque, o Luiz Dias, ele não foi na cerimônia, né, no enterro do jogador, né. Parece que estava... E o que causou ainda mais polêmica é que parece que ele aparece em vídeos, né, de uma celebração lá se não me engano, na Colômbia, né, e postou no mesmo momento da cerimônia, ele postou vídeo lá confraternizando com o pessoal e tal, e aí a internet meio que caiu de malho no Luiz Dias, né, porque foi algo que chocou todo mundo, né, e ele que era companheiro de equipe, né, companheiro de ataque, assim, não teria mostrado tanta empatia, né. Enfim, esse é o meu rápido destaque aí. Beleza, Jefinho, algo a acrescentar? Não, realmente foi chocante. Tem algumas imagens até, né, bem fortes assim que eu vi, né, chegou até a mim algumas imagens, né, e realmente é uma perda muito grande, lamentável. Agora, assim, questão até do colega de trabalho dele lá, já tá, cara. Muita gente que vai questionar sobre isso. Ninguém sabe como que era o trabalho de ambos, né? Enfim, não tem muito o que comentar sobre isso, não. A palavra que o Geraldo, né, usou foi até boa, né? Empatia, né? Mas a gente não sabe o que tá por trás dos bastidores aí do clube, enfim, outra coisa. Mas lamentável. Só para informação, ele alega, né, que teria que fazer o deslocamento seria bem dispendioso, né, para onde foi a cerimônia, né, para Portugal, e aí isso justificou a ausência dele, né, ele justificou com isso. Eu trouxe aqui a polêmica, eu particularmente acho que divide opiniões isso aí, né. Acho que realmente não sei como é que era a relação dele com o Diogo Jota e tal. Acho que o ponto, né? O ponto que eu acho que tá pegando aí foi que ele acabou postando, né, no momento ali de descontração, no mesmo horário aí da cerimônia. Enfim, acho que isso que foi que pegou. Sensibilidade, né? Faltou sensibilidade, né? É o que tem sido tem se falado. Não é exatamente. E a gente sabendo como que é a internet, né? Ainda mais a internet. A internet não perdoa. Exatamente. Né? Então é complicado a gente falar sobre isso. Mas assim, meus sentimentos aí, a toda a família, né? O clube, enfim, todos os amigos, e lamentável. Só o que eu tenho para falar.
É isso, galera. A vida, nós que ficamos, né? A gente vai ganhando essas lições aí quase que diariamente, né? E aí vamos entrar num clichê, mas é um clichê que é verdade. Ninguém sabe a hora, a gente tem que realmente fazer o que nós temos vontade, tentar viver da melhor forma. Ele tinha acabado de casar, como o Geraldo bem disse, né? Tinha acabado de ser campeão, né? Pela seleção de Portugal, pela Liga das Nações, ou seja, o cara tava voando, né? Tava completamente no auge. E uma família muito bonita, depois eu vi as fotos. Eu confesso que eu não acompanhava, mas quando acontece assim a gente vai pesquisar, a gente vai dar uma olhada. Família lindíssima, cara, e parece que a esposa tava com ele desde a adolescência, desde a infância, né, cara? É uma história muito bonita, ele tinha uma história muito bonita, né? No esporte, na família, parecia ser um cara muito calmo, tranquilo, mas... E tem um enredo aí, um efeito borboleta, né, que ocasionou isso, né? Ele, na realidade, ele ia viajar de avião, né? Mas ele estava com um problema, acho que pulmonar, e o médico recomendou ele a não viajar de avião por causa da pressão, né? Por uma simples precaução, né? E ele acabou indo de carro, porque parece que ele ia pegar o carro, depois ia pegar um barco para chegar lá, não lembro bem onde ele ia chegar, exatamente mas ele exatamente isso. Né? E você vê o efeito borboleta, né? Uma decisão que você toma, né? E como é que vai ocasionar. E aí a gente vai, de repente, aí é papo para depois, para entrar, né? Se já era a hora dele mesmo, né, cara? É muita coisa. O fato é que é uma notícia muito pesada e que infelizmente aconteceu e serve de lição pra gente aí. É isso, galera. Vamos seguir agora o destaque. Valeu, GG, aí, pelo destaque, muito pontual. E automaticamente vamos pular agora pro mundo do futebol, né, cara? Vamos continuar, né? Porque é um atleta que é do futebol, né? Que era do futebol, né? E vamos agora falar de Mundial de Clubes, né, cara? Que tá afunilando, hein? Tá afunilando cada vez mais a Copa do Mundo de Clubes, né? Agora só restam 4 times e dentro desses 4 times tá o Fluminense, cara, que é o representante brasileiro aí. Nessa semifinal, no meio dos dinossauros, no meio dos grandões lá, né, cara? Tá o Fluminense ali pequenininho, com um orçamento baixíssimo, né? Chega a ser engraçado, né? Tipo, e o Fluminense até há pouco tempo tava jogando contra o Madureira, né, cara? Tipo, a vida tem dessas coisas, mano. Matando com o Madureira. Matando com o Madureira, sofrendo. Detalhe que daqui a pouco, quando voltar, vai estar perdendo pro Mirassol lá em São Paulo, entendeu? É muita doideira, cara. O futebol é muita doideira e é por isso que é apaixonante, né? Porque geralmente o basquete, que é um esporte até que eu gosto, vence o melhor, praticamente sempre, né, cara? O time melhor ali vai ganhar e vai ganhar de muito. Agora, papo de despeitado, hein? Papo de despeitado, hein? É verdade. Vou te contar, hein? O futebol hoje em dia você consegue afunilar, você consegue fechar ali a casinha. Eu duvido que você estaria falando isso se fosse o Vasco que estivesse lá. Não. Estaria falando, com certeza, porque acho que seria até com o elenco que tem, seria até mais complicado ainda, porque o Fluminense é um bom time, não comparado a essa galera aí, né? Mas o futebol permite que a zebra vá avançando. E o Fluminense é uma zebra. Não tem como não ser, cara. O orçamento é absurdo. O fato é que chegou. Terça-feira agora o Fluminense faz a semifinal. Pega o Chelsea. Fluminense que bateu no time lá da Arábia. O Chelsea que bateu no Palmeiras. Estava na expectativa de uma semifinal brasileira. Não vai rolar. Então na terça-feira, 16 horas, Fluminense e Chelsea, a primeira semifinal. A segunda semifinal é na quarta-feira. Aí, meu irmão, dizem que é daí que vai sair o campeão, né? Que é Real versus PSG. O Real que ganhou do Borussia, quase tomou um empate no finalzinho, tá? Eu não sei se vocês acompanharam, mas o Borussia foi buscar lá, quase tomou um empate. O goleiro do Real lá, acho que é o Courtois, né? Pegou uma bola lá espírita, mas enfim, o Real passou. E o PSG também passou em cima do Bayern, que esse jogo ficou marcado pela grave lesão do jogador ali do Bayern, Musiala, né, cara? Esqueci o nome dele, alguém me lembra o nome dele aí? Musiala. Isso, né, cara? O Donnarumma saiu numa bola ali. Ficou a grande polêmica, né? Muita gente dizendo que o goleiro do PSG foi completamente imprudente. Muita gente dizendo que foi pênalti. Mas foi um lance muito feio, né, cara? Depois que o goleiro se depara ali, vê a situação e vê a gravidade, né? Eu não busquei como é que tá isso, se foi só uma fratura, se ele vai ficar muito tempo fora. Depois, se alguém, quando for comentar aí,
Se puder atualizar, ótimo, porque se eu não busquei. Mas o fato é que as semifinais estão prontas e quem ganhar faz a final no domingo que vem. E aí vai sair o grande campeão aí desse Mundial de Clubes, né, cara? E tem mais uma polêmica aí, muita gente dizendo que é um Mundial maior que geralmente o do final do ano, né, cara? Eu também acho, né, cara? Um Mundial aí com só a nata, time pra caramba, né, cara? O fato é que se um time brasileiro ganhar, que é o Fluminense que tá aí na briga, vai tirar muita onda. Tomara que não ganhe, né? Tomara que dê tudo errado ali. Eu, como um bom vascaíno raiz, tô secando, mas também não me impede de valorizar a campanha do Fluminense aí, né, cara? Que realmente tá fazendo uma boa campanha. Dá pra ver que o Renato ali encontrou um esquema tático bom, né? Tá fazendo os jogadores acreditarem que é possível. E é aquilo, jogo a jogo, passo a passo. Fluminense ali comendo pelas beiradas, tem chance sim. Ainda assim, tá difícil, né? Principalmente pela outra chave, se passar pelo Chelsea, né? Se fazer a final com o Real, por exemplo, é muito difícil, mas não é impossível. E aí bate naquele assunto que eu já falei, que o futebol permite sonhar, né? O futebol permite sonhar. Quando é o confronto assim com uma discrepância muito grande de orçamento, dá para fechar a casinha, dá para fazer um jogo, tentar fazer um jogo justo ali, levar para prorrogação, levar para pênalti. O fato é que o Fluminense está na briga aí. Vamos aguardar e logo logo daremos aí quem foi o grande campeão dessa Copa do Mundo de clubes, né? Jafinho, tu vai torcer para quem? Fluminense, né, Jafinho? Vou torcer pro Fluminense. Vou torcer pro Fluminense, acabou, cara. Eu sou brasileiro, cara, não adianta, mano. Tudo bem, negócio do clubismo e tal, beleza, cara, mas eu queria ver muito um time brasileiro, cara, sendo campeão assim, cara, calando todo mundo. Apesar que, olha, os times brasileiros já fizeram história, tá? Já fizeram história. O feito que eles fizeram aí foi até... muita gente achava que eles não iam passar nem da fase de grupos, né? E os caras chegaram bem longe, entendeu? Jefferson, e, assim, eu concordo que o feito é enorme, concordo mesmo, assim, que você chegar numa semifinal e tal. Mas isso aí de nada adianta se não ganhar. Isso aí é tudo muito bonitinho, entendeu? Poxa, bonitinho, não, passou, eu entendo o que você quer dizer, mas só que a mídia, até a própria brasileira, todo mundo, cara, mas só que assim, todo mundo achava que nem chega, não era nem pra estar lá. Não era nem pra estar lá. Pô, então assim, então é complicado, pô. Eu sei que daqui a algum tempo ninguém vai, não adianta, o Botafogo ganhou o PSG, tá, o que é isso, o que adianta? Pô, mas, enfim, foram feitos bons, assim, né, eu achei legal, eu gostaria muito que o Fluminense ganhasse, assim, e você tava falando do período aí, cara, segundo aqui a Gazeta Esportiva, Muzi lá do Bayern ficará afastado por longo período, cara, e simplesmente ele teve uma fratura na fíbula, né, foi uma fratura feia, tá? Foi uma fratura feia. E o Bayern, né, de Munique, ele vai dar assistência total. Assim, os caras também tem uma placa maneira, tem tecnologia ali em cima. Entendeu? Então, vai dar todo o suporte necessário pro cara. Mas ele vai ficar um longo período, tá? Aqui tá dizendo um longo período, acredito que seja no mínimo um ano aí afastado, cara, com certeza. E fora tem que bater fisioterapia, adaptação, cara, vai ficar um bom período longe aí. E o acidente, eu vi, cara, o lance e realmente eu achei que foi de acidente de trabalho mesmo, cara. Eu não vi maldade do goleiro, até porque você vê o goleiro, ele pula pra pegar a bola, ele não tá olhando pro jogador, não tá olhando pra nada. E o jogador também não tá olhando, ele só coloca o pé pra tentar ver se tirava a bola ali, enfim. Não vi maldade também não, entendeu? Então, acho que foi mais de acidente de trabalho sim, cara. Foi um infeliz assim, acidente. Infelizmente acontece. E sem contar aí sobre o Fluminense ainda, é a grana que eles estão colocando no bolso, né, Geraldo? É uma grana forte, hein? Sim. E tá rolando até polêmica com relação aos impostos que vão ter que pagar e tudo, mas isso é assunto até pro Jeff depois trazer, mas sobre essa parada. Mas assim, cara,
acho que a gente tem que começar a pensar numa sanção pro Jeff, cara, porque o Jeff falou que vai torcer pro Fluminense com uma camisa rubro-negra. Então, assim, acho que a gente tem que começar a avaliar bem isso direitinho. E assim, eu tenho que informar para você, Jeff, que o Fluminense não vai ser campeão, tá? Pode me cobrar que o Fluminense não vai ser campeão. Enfim, e falando dos jogos especificamente, né? Na verdade, o Al Hilal ele não jogou. Ô, GG, rapidinho. Só uma viagem aqui que passou pela cabeça. Você imagina o Fluminense ganhando, aí você vai ter que fazer um corte do seu coisa aí. O Fluminense não vai ser campeão. Com aquela devagarinho. Aí corta preto e branco, né? Tamo aqui pra isso. E já veio uma outra cena, cara. Big Jagger! Ainda com o Jeff de fio dental, cara. Rapaz, aí a gente vai ganhar muito seguidor. Enfim, mas brincadeiras à parte, cara, assim, o Al Hilal, adversário do Fluminense, não jogou o que ele jogou contra o City, né? Até porque era um outro tipo de jogo, né? Obviamente, contra o City, ele se posicionou mais de forma reativa, né? Então, até pelo volume de jogo que tinha o City. E contra o Fluminense, parece que, assim, aquilo que a gente comentou em relação ao Fluminense, que talvez ia jogar mais descansado, né? Ou mais relaxado, porque não era o Manchester City, também acho que aconteceu com o Al Hilal, né? Então, assim, acho que, né, eles já tinham tido um enfrentamento muito mais difícil, talvez eles entraram ali, sabe, naquela de que é um jogo menos complicado, e nessa de ser um jogo menos complicado, acabaram entrando muito bem, fizeram um jogo bem abaixo ali do que eles podem fazer, a verdade é essa, e o Fluminense soube se aproveitar e foi muito competente, né? Foi muito competente nesse jogo. Sobre o jogo do PSG com o Bayern, rapidinho, Jeff, que acho que um detalhe assim que foi bem interessante é que o PSG chegou a ficar com 2 jogadores a menos, cara. Chegou a ter 2 jogadores expulsos, né? E fez o segundo gol já com 2 a menos, né? Ele estava ganhando de 1-0, aí o Bayern deu aquela pressão, né? Já estava com aquela pressão. E foi um jogo muito franco, cara. Foi um jogo, assim, de muitas alternativas. Ora era o PSG, ora era o Bayern. Foi um jogo muito aberto, assim, lá ele, num bom sentido, assim, de terem muitas chances de gols, né? E só que aí isso foi interessante, porque já praticamente ali, quase que no último lance do jogo, o PSG fez o segundo gol, assim, já com 2 jogadores a menos, assim, né? É bem interessante essa situação. E para terminar, Real Madrid com o Borussia era um jogo assim que tá praticamente na mão do Real Madrid, né? Totalmente na mão do Real Madrid, mas o Real Madrid com amplo domínio, e aí quase que a batata assa, né, pro lado do Real Madrid, que ali o Courtois acabou fazendo uma defesaça aí no finalzinho do jogo e não deixou o jogo ir para prorrogação. Até merecia, cara, até pela nuance final ali, até merecia, mas enfim, é isso. E agora vamos aguardar as semifinais aí. É isso, galera. Fala, Jeff. Eu vi uma analogia do Renato Gaúcho sobre perguntar pra ele, pô, como você se sente, qual o sentimento de você chegar numa semifinal, não sei o que tal. Aí ele fala o seguinte, cara, já viu o cara quando sai com a mulher e passa a noite toda com a mulher, paga, não sei se vocês viram isso, cara, você paga lá o almoço, dança a noite toda, paga drink, não sei o que, e 5 horas da manhã, vem outro cara e em 15 minutos dá um lance, leva a mulher e pega. Então, esse é o sentimento. É mais ou menos isso aí. Então ele usou a mesma analogia que ele já tinha usado antes quando falaram dele sobre posse de bola, né? Que ele falou exatamente isso quando questionaram ele, cara, sobre a posse de bola. Que foi quando ele falou de um time que tinha muita posse de bola. Com um time que tinha muita posse de bola e outro que não tinha posse nenhuma de bola, mas ganhava o jogo, entendeu? Era exatamente sobre isso que ele falava. Foi até o que o Rodrigo falou, assim, jogo de basquete você vence o cara que é melhor, acabou, é o melhor. Enfim, no futebol nem sempre, cara, nem sempre. Nós sabemos disso. E nem sempre o melhor em campo é o que vence, entendeu? Às vezes ali o cara se defendeu,
o jogo inteiro. No último minuto, na última bola, o cara vai lá e mete o gol e vence o jogo. Aí. Então, nada é improvável não, tá, Geraldo? Então, se quiser, a gente pode fazer uma apostinha aí. Pode? Não? Saudação final, Jefinho. Beijo, abraço pra todo mundo que assistiu. Obrigado a vocês terem ficado até o final, tá? Valeu pela brincadeira, né? Os papos aí. Quem tiver alguma coisa, comentem aí, podem comentar, tá? Alguém tiver alguma dica também, algum destaque, alguma coisa sobre esses assuntos, ou até outros assuntos também, comentem aí, tá? E ó, até a próxima. Valeu. Show de bola, Jefinho. Foi uma honra, GG. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Fica com a gente aqui, comente, compartilha aí e deixa o seu like, é importante pra gente. Se você não é inscrito, se inscreva. Como diz o Rodrigão, custa 0 dinheiro. Dá essa moral aqui pro GBP, é isso. Vem com a gente. Meus amigos, foi uma honra. Amo vocês, independentemente da sua religião. Ninguém nesse mundo é mais importante do que Deus. Forte abraço e vamos que vamos.